A Marge foi possuída por um espírito maligno. Nesse episódio da Casa da Árvore dos Horrores dos Simpsons, a Marge iria colocar a Maggie para dormir, mas antes disso ela iria ler uma historinha de terror para ela. Porém, para a infelicidade da Marge, o livro que ela escolheu era muito assustador e estava causando muito medo na Maggie, e por isso ela teve que interromper a leitura. E logo após isso, a Marge fez um carinho na Maggie para que ela dormisse, e depois disso a Marge foi para o quarto dela. Porém, ela ouviu um grito, e era do quarto da Maggie. Quando ela chegou lá, ela viu que o livro estava no berço junto com a filha dela, e ela achou aquilo muito estranho. E daí a Marge resolveu rasgar o livro e jogar os pedaços fora. Porém, mesmo após ter feito isso, a Marge percebeu que a Maggie estava traumatizada com o vilão do livro, e daí ela ficou preocupada com isso. E é quando alguém bate na porta e a Marge vai atender, e quando ela chega lá, ela percebe que é o livro que ela tinha rasgado, e a Marge fica bastante assustada. E para piorar a situação, tinha desenhos dela no livro, e ela até tentou queimar o livro, mas acabou sendo possuída pela fumaça. Nesse episódio dos Simpsons, a Marge acabou sendo possuída depois de ter queimado um livro amaldiçoado. E o fantasma que possuiu a Marge estava querendo utilizar o corpo dela para acabar com a Maggie. Porém, ele acabou sendo interrompido pelo Homer. E daí o fantasma resolveu esperar o Homer e as outras crianças saírem de casa para ele ficar sozinho com a Maggie. E isso não demorou muito para acontecer. E a Maggie até tentou ir com o pai, porém o Homer não quis levar ela. E a Marge possuída ficou sozinha com a Maggie dentro de casa. Porém, ela não sabia que a Maggie era bastante habilidosa e que conseguiria dar bastante trabalho para ela. Mas mesmo a Maggie demonstrando tanta habilidade ao escapar, ela estava com muita desvantagem, já que ela era apenas um bebê e o fantasma estava no corpo de um adulto. Porém, essa criança habilidosa conseguiu se equipar e depois se trancar no porão. E a Marge possuída começou a demonstrar seus poderes sobrenaturais ao flutuar. E com um pouco de esforço ela conseguiu abrir a porta do porão. E depois disso a Maggie atirou uma boneca com fogo nela, mas não fez nenhum efeito. E a Marge riu da situação, mas depois disso ela acabou tropeçando em um objeto que a Maggie tinha jogado nela e ela acabou caindo da escada. E quando ela acordou, ela estava toda amarrada. Mas a Maggie acabou tendo uma distração e com uma tesoura a Marge conseguiu se soltar das cordas. E quando ela finalmente ficou livre, ela conseguiu pegar a Maggie, mas a Maggie fez a Marge voltar ao normal fazendo carinho no rosto dela. E depois que o fantasma saiu da Marge, ela sugou ele com um aspirador de pó. E dessa forma elas tiveram um final feliz. Agora deixem nos comentários se vocês gostaram do vídeo e não esqueçam de me seguir. A Lisa encontrou o livro do Death Note. Esse episódio da Casa da Árvore dos Horrores dos Simpsons foi inspirado no anime Death Note, e como vocês já devem ter percebido, a Lisa ganhou uma aparência mais humana. E tudo isso foi para o desenho ficar mais parecido com o anime. E misteriosamente um livro da capa preta acabou caindo do céu. E a Lisa achou isso muito estranho, e ela resolveu pegar o livro. E no livro a Lisa leu que qualquer pessoa que tivesse o nome escrito ali, iria encontrar a morte. Porém a Lisa não acreditou nisso, mas mesmo assim ela resolveu levar o livro para casa. E foi isso que ela fez, e quando ela chegou em casa, ela viu que a Marge estava assistindo uma reportagem de que um gato estava sendo ameaçado por um homem, e daí a Lisa ficou indignada com isso e resolveu testar o livro. E sem pensar duas vezes, a Lisa escreveu o nome do homem no caderno maldito, e quase que instantaneamente ele caiu duro no chão, e a Lisa ficou assustada ao perceber que o livro realmente funcionava, e de que ela tinha feito algo terrível. Porém, logo após isso, ela se conformou, porque ela sabia que o homem era mau, e daí um Shinigami aparece e se apresenta para ela. A Lisa se tornou uma assassina. Quando a Lisa estava no quarto refletindo sobre o que ela tinha feito, um Shinigami apareceu para ela e se revelou como Steve Johnson. A Lisa ficou assustada no início, mas logo ela se acostumou, e o Shinigami explicou tudo para ela e falou que o livro agora pertencia a ela, porque ela tinha utilizado ele. E depois disso eles começaram a ter algumas conversas paralelas para se conhecerem melhor. E em seguida eles foram até a sala de estar, e lá a Lisa descobriu que o Sr. Burns estava com um projeto bastante malicioso, que iria resultar na perda de milhões de pessoas, e a Lisa ficou bastante chateada com isso e resolveu dar um jeito nele. E para realizar essa façanha foi bem simples, ela apenas escreveu o nome dele no caderno. E logo após isso o Sr. Burns teve uma partida bem criativa. E vale lembrar que a Lisa não queria que ele partisse com sofrimento, mas não foi bem isso que aconteceu. E quando a Lisa estava no quarto pensando em que ela tinha salvado várias pessoas, o Shinigami falou para ela que a empresa do Sr. Burns tinha vários funcionários que iriam seguir com o plano dele. E daí a Lisa teve que dar um jeito em todos eles, e ela fez isso sem pensar duas vezes. E a Lisa estava utilizando a criatividade para parecer que as eliminações eram acidentes e ela nunca ser incriminada por nada. Mas os planos da Lisa falharam miseravelmente, já que um detetive descobriu que as vítimas tinham sido eliminadas por alguém. Dessa forma, a Lisa falou para o Shinigami que iria arranjar um jeito de eliminar o detetive chamado L. E depois de um tempo, a Lisa descobriu que o detetive era na verdade o irmão dela, e que ele tinha descoberto tudo graças ao diário dela, que tinha todas as informações do que ela estava fazendo. E como a Lisa não queria acabar com o irmão dela, ela resolveu escrever o nome do Shinigami no caderno, e dessa forma o Shinigami foi eliminado. E depois disso a Lisa se tornou um Shinigami. Agora, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de curtir e de me seguir para mais vídeos como esse.